Quem na vida nunca passou por uma situação difícil, a ponto de se perguntar, e agora? O que fazer? Nesse vídeo nós iremos tratar exatamente desse assunto, recebendo um conselho de Deus. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A Bíblia fala no segundo livro dos Reis, capítulo 1, sobre um homem chamado Acasias. Acasias governou a nação de Israel. E em um determinado momento da sua vida, ele está no terraço da sua casa e ele sofre uma queda. Essa queda foi do segundo andar. Por decorrência dessa queda, ele fica muito enfermo, ele fica muito mal. Ele fica tão mal ao ponto de chamar os seus mensageiros para que fossem até a cidade de Ecrom consultar a Baal-zebub, para saber se ele ficaria são ou se ele morreria. Gente, olha o detalhe desse texto. O homem ele chegou a um estado de desespero da vida. Ele chegou a um estado que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ele ia morrer ou se ele ia ficar são. Então ele chama os seus servos e disse, olha, vão até aquela cidade para consultar ao Deus das moscas para saber se eu vou ficar são ou se eu vou morrer. Ele não pediu a cura. Ele não disse, olha, vão até a cidade e peçam a cura por mim. Ele disse, olha, vão até a cidade consultar para saber se eu vou morrer ou se eu vou viver. Nesta atitude de desespero desse rei, os mensageiros encontram Elias no caminho. Elias olha para aqueles mensageiros e diz para eles, porventura não existe Deus em Israel para vocês irem consultar deuses fora da cidade de Israel? Você sabe o que Elias está dizendo para aqueles moços? Existe um recurso dentro da cidade para vocês. Existe um recurso aqui onde vocês estão. Não existe necessidade de vocês irem consultar fora. Não tem necessidade de vocês irem buscar recursos fora. Existe um recurso aqui dentro da cidade. O rei Acasias, ele comete um erro gravíssimo, pois ele tinha um recurso muito grande onde ele estava. E ele estava buscando um recurso fora da cidade. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 2 e o versículo 15. Olha o que diz o texto. Porque o meu povo fez duas maldades. Aqui ele vai relatar uma maldade. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Você sabe qual é a queixa que Deus está fazendo ao povo por intermédio de Jeremias aqui? Deus está dizendo, eu sou uma fonte de águas, só que vocês estão me trocando a fonte de água por poços. Cisterna é poços rasos. E Deus está dizendo, vocês estão trocando uma fonte de água por poços rasos. Olha o que estava acontecendo com aquele rei, exatamente isso. Existia uma fonte de água para ele, mas ele está trocando a fonte de água por poços. Ele tinha um recurso muito grande diante dele, mas ele está trocando o recurso por deuses de moscas. Eu quero compartilhar ainda outro texto com vocês. Sabe, essa mensagem, gente, é muito forte. E Deus está dizendo, existe recurso em Deus. E porque às vezes nós estamos indo buscar recursos fora. Olha o que o Senhor Jesus disse no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7 e no verso 37. Eu vou compartilhar com vocês esse texto. O Senhor Jesus disse assim, e no último dia da grande festa, essa festa aqui é a festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu sou uma fonte de águas. E se alguém tem sede, quando ele fala de sede, ele fala de alguma necessidade, seja essa necessidade física, seja essa necessidade espiritual, seja essa necessidade na alma. Ele está dizendo, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou uma fonte de águas. Uau, aleluias! Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que eu te disse no começo desse vídeo? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando uma situação muito difícil aparece na nossa vida? Que nós nos perguntamos, e agora? Deixa eu te trazer um recado. O rei Acasias, quando se viu diante dessa situação, ele foi procurar recursos fora de Deus. Mas hoje, Deus está nos aconselhando, Deus está nos ensinando. Quando acontecer essa dúvida, ou quando essa pergunta surgir na nossa mente, o que fazer?
Busque recursos em Deus. Busque recursos em Deus. O Salmo 121, olha o que o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Observe que no final do versículo tem um ponto de interrogação. Ele está dizendo: olha, eu olho para o céu em uma situação difícil. De onde vai vir o meu socorro? O verso 2 ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você sabe o que ele está dizendo? Em uma situação difícil, em uma situação de desespero, em uma situação que nós não sabemos onde ir, o que fazer, ele está dizendo: olhe para o céu, confie, porque o nosso recurso virá de Deus. Agora, sabe qual o grande problema de eu ter um recurso em Deus? De eu ter uma fonte em Deus? O grande problema de a gente ter esse recurso e ir buscar fora, sabe qual é? Olha o que acontece com o rei Acasias. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, olha o versículo 17. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falava. E Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar. Olha, vamos voltar um pouco antes, olha o verso 16. E disse a este, assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Isso é o que Elias está dizendo. Será acaso, porque não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que você subiu, não tornará a descer, mas sem falta morrerás. Sabe qual é a mensagem que Elias está mandando para aquele homem? Olha, você tinha um recurso, você tinha um escape, e o seu recurso e o seu escape estavam em Deus, mas você abandonou tudo isso e foi consultar a Deus na cidade de Ecrom. Por conta da sua atitude, você vai morrer. Sabe, queridos, o que eu quero te deixar de mensagem hoje, e que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, é exatamente isso. Quando chegar nesse momento, ou se esse momento chegar à sua vida, o que fazer? Busque recursos em Deus. Confie, coloque sua fé em ação, coloque sua fé em prática, porque Jeremias 2, Deus ele está dizendo: eu sou uma fonte de águas, uma fonte de águas, não troque a fonte por poços rasos. João, Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Então, queridos, em uma situação muito difícil, não busque recursos fora, busque recursos em Deus. Que Deus vos abençoe e que essa palavra possa ser canal de bênção para a sua vida e que o Espírito Santo ministre ainda mais sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.